Boa tarde a todos. Tendo sido praticamente impossível a transmissão pelo YouTube, vamos fazer hoje pelo Facebook. Então, muito boa tarde aos amigos que estão aí. Estou vendo gente nova. A gente muda de aplicativo e aparece gente nova, né? Graças a Deus. E gente já que acompanha há mais tempo. São Amaral, Catarina, Esmeralda lá do Barro. Deus abençoe, Esmeralda. Vi também a Fernanda, a professora Fernanda lá de Mangualdo. Um grande abraço. A Vera, São Amaral, João Pedro, um grande abraço. Uma boa noite a quem está aí. Vamos ouvir Dom Tolentino Mendonça. A Cristina, boa noite. Bendito o futuro. De pouco serve agarrarmos-nos aos nossos pontos de chegada, como se eles fossem os únicos legítimos, quando deveríamos antes começar a bendizer o futuro que nos declare ultrapassados. Bendito o futuro que se ria de nós por termos confundido tudo. A deslocação com a viagem, a aproximação com o encontro, a posse das coisas com o seu uso, a amontoação dos bens com o seu gozo saudável. Bendito o futuro que nos critique por termos produzido tanto e distribuído tão mal, por termos ido à lua e resistirmos tanto, mas tanto, a chegar ao conhecimento do nosso próprio coração. Bendito o futuro em que as tecnologias deixem de ser um fetiche nas mãos do mercado, como agora em grande medida o são, e se tornem um instrumento mais bem ajustado à vida de todos, como foi, por exemplo, o arado ou a roda. Bendito o futuro que nos inspire modos de existência mais essenciais, mais atentos aos outros humanos, mas também às restantes criaturas que conosco partilham esta misteriosa aventura
e das quais sabemos tão pouco. O futuro encontrará o espaço e a expressão do seu pensar. Dom Tolentino Mendonça. Boa noite, Dona Fernanda, Seu José Fernando, Alcina, Zélia, boa noite. Sr. Alberto, lá de Mauriti, o advogado da Paróquia da Imaculada Conceição, Dr. Alberto, um grande abraço, Dr. Alberto Jorge. Padre Abel, olha aí, um grande amigo, irmão lá do presbitério de Viseu, com quem tive a graça de partilhar 2 anos de serviço naquela diocese que me acolheu tão bem, de quem guardo uma memória muito feliz. Que Deus abençoe e aguarde sua visita aqui no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a esperança. Já temos feito uma catequese, para quem não sabe, estamos fazendo uma catequese sobre as virtudes. Começamos há algum tempo atrás, fizemos todas as virtudes humanas e agora iniciamos as virtudes teologais. Falamos sobre a fé, hoje sobre a esperança, no próximo domingo terminamos com a virtude da caridade. As catequeses são feitas no YouTube, mas por algum motivo está tendo um problema no meu YouTube, eu não estou conseguindo transmitir. Por mais que hoje de manhã tenha sido transmitida a missa, mas aqui em casa não estou conseguindo. Então, vamos ao Facebook, e assim temos até acesso a bastante gente, né? Então, fico feliz em poder meditarmos juntos nesta tarde, nesta noite aí em Portugal, aos amigos que nos acompanham de lá. Então, sejam bem-vindos a quem não tinha ainda estado conosco. Temos uma pequena comunidade de meditação da Palavra de Deus, o fazemos cotidianamente, às 7 horas da manhã, ou seja, acordamos contemplando a Palavra de Deus, e depois, aos finais de semana, sempre temos um tema de catequese. Hoje falamos sobre a esperança. O tema da esperança toca, sobretudo, o momento mais dramático da nossa vida. O momento mais irreversível, aquele da morte. É a isto que se refere a virtude e a força da esperança cristã. A esperança é a virtude que nos prepara para enfrentar o maior de nossos medos. O que está na origem, na raiz de todos os nossos medos, é a finitude, a morte, as despedidas, o adeus às pessoas que amamos, às coisas que possuímos, à imagem que cultivamos. Nos é muito difícil dizer adeus. E a morte é aquele adeus definitivo, aquele abandono final. Então isso é o que nos causa medo, que nos causa pavor, é a finitude. A ideia de que nós vivemos no tempo, não temos controle algum sobre ele, e que um dia terminamos. Um dia simplesmente, sem que nós tenhamos certeza de qual seja, a vida, ao menos esta vida que nós vivemos na carne, ela simplesmente termina. E aí está a raiz das nossas confusões interiores, do nosso medo, do nosso desespero. Mas também é aí que nos assiste a virtude da esperança. A virtude da esperança, como a fé, é uma virtude teologal. Ou seja, é um dom precioso de Deus, é uma virtude infusa
Nós não nascemos com ela, nos é dada. Lembramos que as virtudes, como realidade nas nossas vidas, dizíamos lá no início da catequese, são capacidades. São capacidades. Portanto, como capacidades, as virtudes, elas não nos tornam virtuosos simplesmente por possuirmos. Nós nos tornamos virtuosos à medida em que nos exercitamos ou nos utilizamos dessas capacidades. Assim, mesmo as virtudes naturais, a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, mesmo essas virtudes que são naturais, são virtudes humanas com as quais nós já nascemos, elas não nos fazem virtuosos, mas nós nos tornamos virtuosos à medida em que nos exercitamos nelas. E as virtudes teologais, que são distribuídas por Deus igualmente a todo ser humano, elas se tornam atos em nós, ou seja, elas se realizam em nós à medida em que nós nos exercitamos nelas. A esperança é a realidade mais certa de nossas vidas quando nós estamos plenamente unidos a Deus. E por isso, dizia, a virtude que nos ajuda a superar o medo da morte. Ora, a morte é a realidade mais inevitável, tão natural quanto a vida. A morte biológica, porém, se nos apresenta como incompatível à nossa sede de existência, à nossa sede de infinito, ao nosso desejo de eternidade. Nós carregamos dentro de nós essa sede de eternidade, essa sede de infinito. É por isso que a morte nos amedronta de tal modo. Esperar é viver e dar sentido ao presente. É caminhar tendo razões para seguir adiante. Como virtude teologal, a esperança é a dádiva divina que nos permite compreender que existimos para a eternidade, para o abraço eterno do amor de Deus. Que a nossa existência não está destinada ao fracasso. Que a nossa vida não está condenada à finitude. Mas existimos para a eternidade. E por isso, a virtude da esperança nos ajuda a superarmos as barreiras do finito, a nos dedicarmos às realidades plenas da eternidade. Às realidades que nos fazem abraçar aquilo que nós temos de mais profundo, de mais intenso. Aquilo que é o que nós somos de verdade. Imagem e semelhança de Deus. Mas será que nós temos a esperança cristã? O que verdadeiramente esperamos? Um exegeta do nosso tempo, Heinrich Schiller, dizia assim sobre a nossa época: onde a vida humana não tende a Deus, onde não é comprometida com o seu apelo e convite, faz-se um esforço para superar a exaustão, o vazio e a tristeza que nascem desta falta de esperança. A falta de esperança está na origem das mais variadas formas de doenças nervosas, de ansiedades. A ausência de esperança nos torna doentes.
nos torna incapazes de amar, incapazes de nos deixarmos amar. A ausência de esperança nos esvazia de sentido. O cardeal Carlo Maria Martini, já falecido, dizia: a esperança é como um vulcão dentro de nós, como uma fonte secreta que jorra no coração, como uma primavera que desperta no íntimo da alma. Esta nos envolve como um turbilhão, como um furacão divino, no qual somos inseridos por graça de Deus. E, portanto, é dificilmente descritível. A esperança cristã é diferente de todas as outras formas de esperança mundanas. Geralmente nós esperamos nas coisas, esperamos nos outros, no resultado daquilo que fazemos, nas nossas próprias forças, na fidelidade de alguém. A esperança cristã é abandono. É uma graça de Deus. É viver completamente abandonados nos braços de Deus, que gera em nós a virtude, nutre, torna fecunda, conforta. Ter esperanças para o cristão não é fazer coisas, não é ter o conhecimento do que vai acontecer, mas é ter a certeza de que, seja o que for que aconteça, se estivermos em Deus, tudo será bom, tudo será maravilhoso, porque o Senhor é a nossa esperança. A esperança cristã é um instrumento de conhecimento de extraordinária precisão, longanimidade e lucidez. Nos faz enxergar longe, nos faz conhecer com precisão e lucidez a verdade que é Cristo. Seu conteúdo é aquilo que Deus deposita em nós, com o qual Deus nos preenche e nos preencherá até que sejamos inteiramente um só com Ele, até que Ele seja tudo em todos nós. Esperar é deixar-se inundar por Deus. É deixar-se transbordar do amor de Deus. Um amor que é alegria, é mansidão, é paz. Este amor que hoje nós celebramos na solenidade de Todos os Santos, um amor que transbordou na vida de todos aqueles que se deixaram tocar pelo Eterno e que se tornaram significativos na vida de outras pessoas. Deram um sentido de eternidade para as suas próprias vidas. O fim da nossa esperança é a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Nós vivemos para este encontro com o Senhor. E toda a nossa vida ganha sentido se este encontro se torna o nosso norte, a direção da bússola que conduz a nossa existência, o oriente da nossa vida. A nossa esperança é a orientação de toda a nossa existência para o encontro com Cristo. Na certeza de que este encontro é consolação, mas também é juízo. Também é julgamento. Um julgamento que não se dá apontando os nossos erros, mas iluminando as nossas sombras. A luz de Cristo se fará presente de tal modo em nossas vidas que será impossível mergulharmos na penumbra
e estaremos completamente envolvidos na sua luz, na sua paz. Porém, mesmo sabendo que a esperança nos leva ao juízo, que este encontro com Cristo será também um julgamento e as nossas limitações serão apresentadas, ainda assim a esperança se apresenta em Cristo Jesus como misericórdia. O Senhor é misericórdia. E no mais pequeno desejo de amor, na menor brecha da nossa existência, do nosso coração, na mais sutil abertura de nossas vidas, o amor de Cristo se derrama em nós. O amor de Cristo transborda em nós para preencher-nos dele mesmo e para tornar-nos presença sua no mundo. A esperança cristã é aquilo que nos sustenta, é o alicerce da nossa existência. As virtudes teologais são o tripé que nos mantém de pé: a fé, a esperança e o amor. É o Senhor sendo a rocha sobre a qual construímos a nossa existência. Nos ensina a olhar a vida com beleza, com ternura, com mansidão, com esperança. A esperança nos faz ver o que há de belo, o que há de inspirador, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às situações mais doídas da nossa existência. Nos faz encontrar a rosa no meio do esterco ou entre os espinhos da silva. Nos faz perceber a presença do Senhor quando tudo se faz ausente, quando só a solidão nos envolve, quando a saudade, o abandono, toma posse dos nossos corações. Aí Deus se faz a nossa esperança. Aí o Senhor nos abraça. E aí nós resistimos. A esperança cristã é a mais forte, mais violenta forma de resistência. Às vezes, as pessoas pensam que a resistência cristã é um ato de luta, de guerra, de uma espécie de guerra santa. Não é? Há muitos saudosistas das cruzadas. A cruzada cristã é a esperança dos cristãos. É a capacidade de confiar quando tudo nos leva ao contrário. É aquela certeza que não nos abandona jamais. É a capacidade de perceber que Cristo está sempre conosco e que ainda que todas as coisas nos digam o contrário, Deus permanece fiel à sua promessa. Deus permanece presente em nossas vidas. A sua ternura nos envolve. O seu abraço sufoca todo o desespero e nos dá novamente a capacidade de perceber o caminho. Que o Senhor nos dê um coração cheio de esperança. Que o Senhor preencha a nossa existência com a abundância do seu amor. E que nós sejamos, na vida daqueles com quem convivemos, sinais de esperança,
sinais da consolação de Deus. Amém. Ho visto che c'è un amico di Roma, Andrea Colucci. Un abbraccio grande a questo amico da lontano. Spero di vedervi presto. Um abraço a todos os amigos de Portugal que nos acompanham. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre todos. Que coisa boa ver os amigos aqui presentes e rezando juntos. Vamos pedir a bênção de Deus. Logo mais tem a Santa Missa e os batizados de adultos. Lembramos aos nossos paroquianos que logo mais temos a quermesse da nossa paróquia, onde vamos recolher fundos para a reforma da nossa igreja, presbitério, da Capela do Santíssimo e da nossa sacristia. Para que esses espaços sagrados, o coração da nossa igreja, a Capela do Santíssimo é mesmo o coração da igreja. E a gente tem que dar bastante dignidade a esses espaços para manifestarem a nossa fidelidade, o nosso amor a Cristo. Por isso, conto com a presença e a ajuda de todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima tarde para todos, boa noite para os que nos acompanham de Portugal, da Itália. Que o Senhor faça chegar aos vossos corações as suas bênçãos, a sua graça. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.